vou falar de vermicompostagem e compostagem. Aliás, vou-vos mostrar um passo a passo para não haver complicação a partir de hoje, de que vos mostrar exatamente podem fazer a vermicompostagem. Aliás, e qual é que é a diferença entre a compostagem e a vermicompostagem? Porque é que vos vou mostrar aqui o passo a passo da vermicompostagem? Porque a vermicompostagem pode ser feita em qualquer espaço, independentemente de terem jardim grande, independentemente de terem um maior espaço, uma área disponível maior ou não. Se tiverem só uma varanda, se tiverem, aliás, quase nenhuma área, podem a fazer até numa garagem. Portanto, a vermicompostagem acaba por ser uma prática, digamos que de compostagem, é um processo onde vai haver degradação dos nossos resíduos orgânicos, mas com a ajuda de minhocas e, portanto, à partida, acaba por ser mais prático para zonas urbanas. E eu estou exatamente aqui junto de um dos vermicompostores que eu tenho aqui em minha casa. Ele normalmente não está aberto, obviamente está com uma tampa que deve sempre ficar a tapar aqui o vermicompostor. Qualquer vermicompostor funciona sempre da mesma maneira, porque de alguma forma um compostor exige mais área, porque precisa quase sempre de um volume aproximado de 1 metro cúbico, reparem. Seria um volume muito grande, uma área de aproximadamente 1 metro quadrado e um volume de 1 metro cúbico, portanto 1 por 1 por 1 é por norma a dimensão de um compostor e convém até que ele esteja normalmente em cima do solo. Um vermicompostor não, é um sistema que funciona de caixas empilháveis, ou seja, tenho aqui esta caixa, tenho outra caixa em baixo e uma terceira caixa na parte mais inferior, que eu já vos mostro em detalhe, vai receber os lixiviados, que são os líquidos que vão acontecer deste processo. De certeza absoluta que já ouviram falar tanto na vermicompostagem como na compostagem e, como vos disse, a grande vantagem de fazermos a nossa compostagem e a ideia deste vídeo é exatamente esta, mostrar que não é um processo complicado, que assusta por vezes a ideia de termos que mexer em minhocas, mas não, na verdade não temos que mexer em minhocas, a não ser quando iniciamos o processo. E podemos fazê-lo com luvas, que eu já vos vou mostrar. Mas o que eu queria aqui vos dizer que realmente, além de desmistificar e mostrar que é um passo a passo muito fácil para se começar a fazer este processo em casa, a grande vantagem é que vocês vão poder reduzir em grande escala os vossos resíduos orgânicos. Que resíduos? Os resíduos do vosso jardim, da vossa horta e até da vossa cozinha. Portanto, vamos mostrar então aqui num segundo item aqueles resíduos que podemos colocar, aliás, que devemos compostar e aqueles que não devem ser compostados, e mostrar alguns cuidados para que não existam realmente os problemas que às vezes podem acontecer, mas que também são muito pouco comuns, que são alguns maus cheiros, alguns maus odores. Posso dizer que nunca me aconteceu praticamente essa situação, desde que eu cumpra essa tal mistura que deve ser feita aqui de resíduos e a forma como nós vamos fazer. Então eu vou mostrar um passo a passo e depois no final vou-vos explicar aqui como é que eu fiz então este passo a passo. Nesta caixa já tenho aqui uma mistura de resíduos e o que nós vamos fazer agora é, na caixa que está em baixo desta, tem o humo já pronto para retirar, eu já fui retirando algum, hoje vou acabar de retirar e vou esvaziar a caixa que está na parte inferior, porque como eu vos disse, o vermicompostor funciona por caixas empilháveis, em baixo está uma caixa que já tem o composto pronto, portanto o meu humus, que se chama assim, normalmente vulgarmente chama-se humus, está pronto para retirar, para ser colocado nas minhas plantas e vou começar com essa caixa vazia, onde vou realmente então mostrar como é que eu arranco o processo da vermicompostagem e como é que depois nós devemos então fazer para manter. Esta irá para baixo e a outra caixa vai para cima, que é o que eu vou fazer agora. Vou trocar então as caixas. Então, debaixo desta caixa, eu acho que vou ter que pôr mesmo as luvas. Estão a ver aqui o aspecto? Então eu peço, vamos a começar pelo fim. E vamos começar mesmo pelo fim, porque eu, para começar o processo aqui, vou ter que retirar este humus. Como é que eu sei que ele está pronto? Ele está pronto quando eu já não consigo identificar, ou praticamente eu não consigo identificar, que é o que está a acontecer aqui, quais foram os resíduos que originaram este humus. É parecido, no fundo parece quase uma terra preta, se repararem. Ainda tem algumas minhocas, é verdade. Ainda tem aqui algumas minhocas misturadas, mas poucas. A maioria delas migra, porque estas caixas são furadas, elas migram para ir comer a comida onde é que elas têm a comida mais abundante. E como é que eu faço para retirar aqui este humus e não retirar as minhocas? É simples. Tento fazer isto, que é juntar, portanto, faço pequenos montões aqui, que coloco o meu humus todo para um lado só, e o que vai acontecer é que as minhas minhocas vão mergulhando
não é? Porque elas não gostam da luz, então elas vão mergulhando e eu tenho que esperar um bocadinho, e à medida que eu espero um bocadinho, elas à medida que vão mergulhando, eu vou retirando a camada mais em cima. E depois faço isto consequentemente até retirar por completo o humus aqui do meu vermicompostor. És servida? As plantas vão adorar esta michelada aqui, hein? Ok, algumas minhocas também podem vir, não tem problema nenhum. Não é uma coisa complicada, portanto, se vos fizerem impressão podem colocar apenas umas luvas, mas não tem qualquer problema. Ele agora está um bocadinho molhado, está assim um bocado para o úmido. Alguma desta umidade, por norma, são os tais lixiviados que vão escorrendo e vão ficando na caixa mais em baixo. Eu posso usar esses lixiviados, ok? Esse chama-se churume, no fundo, que vai resultar daqui. Eu posso utilizá-lo, diluir e utilizar na rega das minhas plantas. Eles são, no fundo, acaba por funcionar quase como um biofertilizante líquido, também muito interessante. Mas este humus sólido, que basicamente é aquilo que, digamos que no fundo vai ser um acréscimo que eu posso dar às minhas plantas de matéria orgânica, vai acrescentar não apenas nutrientes, mas vai melhorar a estrutura do solo. Portanto, é super interessante eu aproveitar este humus para colocar nos vasos que eu já tenha plantados ou para mesmo vasos que eu vou plantar de início. Portanto, eu agora vou continuar a retirar. Portanto, vamos retirando lentamente e as minhas minhocas, a maioria delas vai mergulhando e no final vamos ficar com mais minhocas no fundo. Portanto, eu agora vou fazer este processo um bocadinho mais depressa. Ainda tenho aqui um bocadinho de humus e não vou retirar tudo. Porquê? Vou usar este humus, este pedaço de humus, digamos que para funcionar quase como um género de fermento, não é? Para dar um boost no início do processo desta nova caixa que eu agora aqui vou montar. Vamos pensar que vocês estão a começar o processo de início, que não têm nenhum tipo de humus ainda feito em casa. O que vão ter que arranjar é estas minhocas próprias, que são umas minhocas californianas, que conseguem arranjar em lojas de agricultura ou lojas de jardinagem, ou até mesmo na internet conseguem encomendar, e portanto vocês vão precisar destas minhocas para arrancar com o processo. Se já tiverem até um vizinho, um familiar, um amigo que faça este processo, peçam-lhe um bocadinho, trazem numa caixa e é o suficiente para arrancar então com este processo. Como é que eu faço? Reparem que as caixas não são muito altas, não são caixas muito profundas e, portanto, o que eu vou fazer é, a primeira camada deve ser sempre que me permita aqui o máximo arejamento possível, na verdade, e que me faça um efeito de cama das minhas minhocas, ou seja, diria que será o ideal feito com os tais resíduos mais castanhos. São resíduos normalmente mais ricos em carbono e quando vocês não têm esses resíduos, por exemplo, no caso de resíduos de jardim seriam folhas secas, que aparecem mais no outono, é mais comum acontecer estas folhas secas do vosso jardim, mas se não tiverem esses resíduos mais castanhos, podem utilizar, por exemplo, arranjarem, relva seca também poderia funcionar. Eu neste caso vou usar este género de feno, que é utilizado e é comercializado em lojas que vendem estes materiais para animais. E vou fazer aqui uma cama então com este feno para as minhas minhocas. Alguns pequenos, como vos disse, algumas plantas que ficaram mais secas da vossa horta. Eu tenho ali umas ervilhas, uns restos de umas ervilhas que também vou aproveitar para colocar aqui. Vai funcionar também bem para a cama das minhas minhocas, está bem? Portanto, são os meus resíduos castanhos. Têm no livro a listagem do que são os resíduos castanhos e a listagem dos tipos de resíduos verdes, mas basicamente a diferença não significa que tenham que ser obrigatoriamente castanhos, significa que os resíduos castanhos são mais ricos em carbono e normalmente mais pobres em água. Os resíduos verdes são mais ricos em azoto e também são mais ricos em água, portanto normalmente são tudo o que é folhas verdes aqui da horta. Imaginem que estive a fazer colheitas e tirei folhas velhas de alguns legumes, e posso utilizar, então vou pôr aqui esses resíduos para fazer a tal mistura. E a proporção vai funcionar bem e funciona tanto melhor. Devem sempre equilibrar, ou seja, um misto de resíduos verdes com resíduos castanhos, mas se houver aqui alguma falta de proporção, ou seja, se houver aqui algum desfazamento nesta proporcionalidade, tentem colocar mais castanhos do que verdes. Portanto, eu já pus aqui alguma palha, porque não tinha muitos castanhos. Estão a ver este exemplo disto? Foi uma colheita de ervilhas, de ervilheiras,
que eu no final do ciclo retirei-as, por exemplo, olha, curiosamente ainda tem aqui até uma pequena vagem com ervilhas. Às vezes acontece que é curioso, quando eu pego o meu humus de minhoca, olha aqui o exemplo, coloquei aqui humus de minhoca aqui neste tabuleiro ao lado, neste canteirinho ao lado, e nasceram-me aqui espontaneamente pés de tomate, porque é normal que algumas sementes não se degradem por completo e possam por vezes acontecer, este tipo de situações acontecer. Estas ervilhas no final do ciclo arranquei-as, deixei-as secar e portanto também servem para resíduos secos. Estão a ver que vou misturar aqui, na cama de minhocas com o feno. Portanto, o que é que eu vou fazer então? Vou só dar aqui uma cortadela. Outros materiais que serviam ainda para acrescentar aqui, se não tiverem feno, se não tiverem tipos de resíduos secos, poderiam no limite fazer uma cama para as minhocas com cartão. Cartão que não tenha impressão, cartão que não tenha cor, corto em pedaços esse cartão e também daria para fazer uma cama para as minhocas. Então, eu espalho bem e agora vou pegar aqui neste resto de humus que eu deixei, estão a ver? Imaginem, se não tiverem o processo, neste caso tem que arranjar, pedir a alguém. Pode ser, aqui já tem algumas minhocas, portanto eu não preciso aqui de acrescentar porque ela já tem aqui este humus, tem algumas minhocas ainda, que eu não retirei tudo. E portanto o que eu vou fazer é espalhar, digamos que aqui nesta cama, onde eu vou colocar então este humus com as minhocas para fazer aqui a cama das minhas minhocas. E agora o processo é assim, vou adicionar então sequencialmente os meus resíduos verdes e castanhos, sendo que devemos sempre acabar com uma cobertura de castanhos, ou seja, sempre depois dos verdes, que normalmente são mais ricos em água, vou ter tendência, devo sempre por norma acrescentar e cobrir com uma camada de resíduos castanhos. Resíduos verdes que eu tenho aqui da minha cozinha são resíduos, e só para vocês não fazerem aqui alguma confusão, folhas, como disse, folhas, restos de couves, restos de folhas de verdes, de alface, etc. são resíduos verdes, mas cascas, por exemplo, de melão, ou cascas de abóbora, ou até cascas de batata, entram em alguns resíduos, entram na sequência de resíduos castanhos, porque são mais ricos em carbono. Apesar destes, neste caso, balancearem os secos, uma vez que também são ricos em água, não é? As cascas, por norma, são ricas em água. Os resíduos verdes são, por exemplo, restos de couve, como já vos disse, estão a ver aqui estes restos de couve. Então vamos acrescentar aqui. O que é que eu estou a fazer? Porque é que eu estou a fazer isto? Algumas plantas velhas que por acaso não estejam doentes, evitem pôr plantas velhas, mas doentes. Portanto, neste caso ali são umas plantas que secaram, por exemplo, podem-se colocar. O que é que eu estou a fazer? Nós não precisamos de cortar milimetricamente os nossos resíduos, nós não precisamos triturar, ok? Já fiz uma ligeira trituração destes resíduos, às vezes com cascas mais duras, por exemplo, da abóbora, mas nunca a 100%, ou seja, nunca fazer uma papa, porque se o fizermos, o que é que acontece? Vai acontecer que pode compactar a minha pilha e eu não quero que isso aconteça. Porque se houver aqui uma compactação da pilha, não vai haver arejamento e isso sim pode provocar odores e cheiros. Portanto, evitar triturar demais. O fazer isto vai facilitar a que as minhocas, neste caso, e os micro-organismos e outra bicharada que aqui vai aparecer, como por exemplo até mesmo algumas lesmas por vezes podem aparecer, e outros micro-organismos que a seguir vão fazer o trabalho de degradação, vai facilitar-lhes esse trabalho. Pronto. Talvez já fiz aqui uma cama de verdes, não é? Os tais verdes aqui, restos de legumes da horta. E agora algumas folhas secas que tenho por aqui. E quando não temos, por exemplo, nesta altura do verão, não temos tantas folhas secas, é normal isso acontecer. Então é sempre interessante terem ou palha, ou feno, ou até no limite serrim, desde que não tenham tratamento, está bem? Isto é normalmente, como digo, este feno, por exemplo, é usado em lojas que compra-se para dar a animais, pessoas que têm animais em casa e, portanto, para os coelhos, por exemplo, e então é perfeitamente prático utilizar este feno, por exemplo, para fazer aqui uma cobertura de castanhos. Cuidado, que eu ainda não falei, que falta falar rapidamente aqui, porque neste processo, e agora vai depender aqui do tipo de resíduos que vocês adicionarem. Primeiro, quando iniciam o processo, este processo iniciou, acrescentaram as vossas minhocas, fizeram aqui a caminha das minhocas e acrescentaram as vossas duas camadas de resíduos. Na primeira semana que iniciou o processo, tentem não adicionar mais, ou seja, quando nós iniciamos o processo da vermicompostagem, na primeira semana não fazer
mais do que uma adição por semana, está bem? Depois podemos adicionar 2, 3 vezes por semana, mas sempre não muitas quantidades de cada vez, ou seja, vou adicionando e à medida que vou adicionando vou percebendo que vai havendo uma ligeira degradação, portanto eles vão compactando e vai havendo uma ligeira degradação. Se vocês adicionarem em proporção mais castanhos do que verdes, tem que molhar a pilha, ou seja, tem que regar a pilha. Neste caso eu não preciso porque em cima desta pilha estão vasos e portanto eles vão sendo molhados e isto vai molhar a pilha. Portanto, mas se não, teria que pegar no regador e dar aqui um acréscimo de água, porque é necessário para as minhocas, que elas gostam do ambiente úmido, e também para que o meu processo de degradação seja mais facilitado, está bem? Portanto, neste caso, o que é que eu vou fazer? Esta pilha agora que iniciou vai ficar em cima, vai ficar na caixa em cima. A caixa que eu tinha aqui, que está cheia, não está bem cheia, mas vai ficar em baixo, que está mais evoluída. Portanto, vamos fazer aqui uma troca então das caixas. Este em baixo. Oh. Ok, e este em cima. Pronto, já está a encaixar. E a tampa. E agora até ponho as vasinhas em cima para ficar bonito. Ok. Então, como vocês viram, não é assim um processo nada complicado, é um processo muito simples, que compensa tanto mais, aliás, compensa sempre, mesmo quase que só tenham resíduos da cozinha e que não tenham muito espaço cá fora no vosso jardim, na vossa horta. Mas se forem plantar uma horta, vale a pena colocarem o vosso processo de vermicompostagem ou compostagem, de acordo com aquilo que vocês escolherem, para funcionar. Aliás, eu esqueci-me de dizer que há uma outra vantagem aqui no processo da vermicompostagem, é que ele realmente também é mais rápido, é mais acelerado. Um processo de compostagem, até tirarem o composto assim pronto, ou seja, reparem bem, não é? Este aspecto de composto, este aqui está bastante molhado, estava na parte inferior, mas até ele ficar desta forma, que é com este aspecto de terra, de vocês não perceberem quais foram os resíduos que lhe deram, neste caso origem, demora cerca de 6 meses. Na vermicompostagem, entre 2 a 3 meses está pronto, portanto há muitas vantagens realmente em nós fazermos então este processo. Espero que tenham realmente gostado, espero que se animem e percebam que não é difícil. Se tiverem dúvidas, já sabem, podem sempre deixar, enfim, contactarem-me ou até mesmo verem nas minhas redes sociais outros conteúdos relacionados com esta temática. Até à próxima!